Como abandonar os vícios e praticar a virtude, segundo Aristóteles. Abandonar os vícios é fundamental para melhorar a nossa qualidade de vida e nos aproximar da felicidade. Mas como fazer isso na prática? Veja este vídeo até o final e, além de saber como, ainda ganhe um presente virtual da nossa equipe. Olá, seja bem-vindo ao Semanário do Pensamento. Se inscreva no canal e deixe a sua curtida para ajudar a filosofia a se popularizar ainda mais na rede. Ative o sininho das notificações para ser informado quando um novo vídeo estiver disponível. Que tal se você pudesse tirar da sua vida todos os hábitos que atrapalham seu tempo e te impedem de evoluir, seja em seu trabalho, em seus estudos, em seus relacionamentos? Seria ótimo, não é? Aristóteles pensava algo parecido. Aristóteles foi um filósofo grego antigo, nascido em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Ele é um dos pensadores mais influentes da história ocidental e é conhecido por suas contribuições em diversos campos do conhecimento, como filosofia, lógica, ciência, ética, política, metafísica, biologia e retórica. Ele foi discípulo de Platão e mais tarde tornou-se professor de ninguém menos do que Alexandre o Grande, imperador macedônio. Ele fundou sua própria escola de pensamento, conhecida como O Liceu, onde ensinava seus seguidores e conduzia pesquisas. As obras de Aristóteles cobrem uma ampla variedade de tópicos. Ele desenvolveu uma forma lógica formal conhecida como lógica aristotélica, que foi influente por muitos séculos. Ele também escreveu sobre metafísica, explorando questões sobre a natureza da realidade, a existência de Deus e a natureza da alma. A virtude e o vício desempenham um papel central em sua ética. Ele acreditava que o objetivo supremo da vida humana era alcançar a felicidade, que ele chamava de eudaimonia. E, segundo ele, a chave para alcançar esta eudaimonia estava na prática das virtudes. Aristóteles defendia a virtude como um hábito ou disposição adquirida através da prática repetida de ações corretas. Ele distinguia duas formas de virtudes: as virtudes morais e as virtudes intelectuais. As virtudes morais eram aquelas relacionadas às ações e comportamentos dos indivíduos em relação aos outros. Elas envolviam encontrar o equilíbrio entre os extremos de excesso e extremo de deficiência. Por exemplo, a coragem era considerada uma virtude moral que se encontrava entre a covardia, que seria uma deficiência, e a temeridade, que seria o excesso. Outras virtudes morais incluíam a generosidade, a temperança, a justiça e a amizade. Já as virtudes intelectuais estavam relacionadas ao desenvolvimento do conhecimento e da razão. Elas envolviam habilidades intelectuais e o desenvolvimento do pensamento crítico. Aristóteles considerava a sabedoria, ou sabedoria prática, como a virtude intelectual mais elevada. Por outro lado, os vícios eram hábitos ou disposições negativas que levavam a ações prejudiciais ou imorais. Os vícios eram extremos desequilibrados em relação às virtudes. Por exemplo, a covardia e a temeridade eram considerados vícios opostos à virtude da coragem. Aristóteles acreditava que a prática constante das virtudes morais e intelectuais era essencial para alcançar a eudaimonia e uma vida plena. Ele enfatizava a importância de encontrar o equilíbrio adequado nas ações e comportamentos, evitando excessos e as deficiências. Para ele, a virtude era o caminho para uma vida ética e bem-sucedida. Aristóteles argumentava ainda que cada virtude moral é o resultado de encontrar a justa medida em relação a uma determinada ação ou emoção. Para o filósofo, a justa medida, também conhecida como mesotes, é um conceito fundamental em sua ética. Ele acreditava que a virtude moral residia no equilíbrio entre os extremos de um traço de caráter. A justa medida seria o ponto intermediário entre o excesso e a deficiência, na qual a virtude é encontrada.
Por exemplo, a generosidade é uma virtude encontrada no ponto intermediário entre a avareza, que seria a sua deficiência, e a prodigalidade, que seria o seu excesso. No entanto, a justa medida não seria um valor fixo e universalmente aplicável a todas as situações. Ela varia de acordo com as circunstâncias e as características individuais de cada pessoa. O equilíbrio virtuoso não é uma fórmula matemática precisa, mas requer sabedoria prática e discernimento para encontrar o ponto intermediário adequado em cada contexto específico. A busca pela justa medida exige um processo de reflexão, autoconhecimento e prática constante. Aristóteles enfatizava a importância de desenvolver o caráter virtuoso ao longo da vida, buscando a moderação e a harmonia em todas as áreas da existência humana. Portanto, a justa medida, na ética aristotélica, é a busca pelo equilíbrio virtuoso, evitando os extremos e encontrando o ponto intermediário que é adequado em cada situação, considerando as virtudes morais específicas envolvidas. De acordo com Aristóteles, abandonar os vícios e desenvolver virtudes requer um processo de autodisciplina e prática constante. Algumas das principais ideias aristotélicas sobre como superar os vícios foram: autoconhecimento. O primeiro passo para abandonar os vícios é o autoconhecimento. É importante reconhecer quais são os vícios presentes em sua vida e compreender suas características e consequências negativas. Isso requer uma reflexão honesta e uma análise cuidadosa de suas próprias ações e comportamentos. Escolha consciente. Uma vez que você identificou seus vícios, é necessário tomar uma decisão consciente de abandoná-los. Isso implica na vontade de mudar e no reconhecimento de que os vícios são prejudiciais para a sua própria felicidade e bem-estar. Prática e hábito virtuoso. Aristóteles enfatiza que a virtude é adquirida através da prática. Isso significa que é necessário desenvolver um novo conjunto de atos virtuosos que sejam opostos aos vícios que você deseja abandonar. Por exemplo, se você deseja superar a preguiça, é preciso desenvolver o hábito da diligência e da persistência. Educação moral. Aristóteles também enfatizava a importância da educação moral na formação das virtudes. Ele acreditava que a educação desempenha um papel fundamental na moldagem do caráter de uma pessoa. Portanto, buscar conhecimento, orientação e exemplos de comportamento virtuoso pode ajudar no processo de superação dos vícios. Autodomínio e equilíbrio. Superar os vícios requer autodomínio e a busca pelo equilíbrio. Aristóteles acreditava que as virtudes estão no meio termo entre os extremos. Portanto, é importante cultivar a capacidade de agir com moderação, evitando excessos e deficiências. Persistência e paciência. Abandonar os vícios não é um processo fácil e nem imediato. É necessário persistir mesmo diante das dificuldades e recaídas. Aristóteles enfatizava que a prática constante e a perseverança são fundamentais para o desenvolvimento das virtudes. Então essas eram as ideias de Aristóteles sobre como superar os vícios. Mas lembre-se, cada pessoa é única e o processo de abandonar vícios pode variar de acordo com as circunstâncias individuais. O apoio dos amigos, mentores e professores qualificados também pode ser valioso nessa jornada. E você, achou uma boa ideia seguir os ensinamentos de Aristóteles? Ou prefere buscar uma segunda ou até terceira opinião? Agora é com você. Seja pelo método aristotélico ou seguindo outra teoria, o mais importante é começar e praticar. Aproveite e pratique o bom hábito de curtir um vídeo tão legal que você viu até o final. Não se esqueça de se inscrever. Agora, clique no link da descrição e receba o seu presente. Etapas para desenvolver uma mente de abundância. Se mantenha pensante. Valeu!